Lição 9. Os ritmos do descanso. Verso para memorizar. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Gênesis 2, 3. Sábado, 21 de agosto. Imagine como foram os atos da criação. Luz em meio às trevas, oceanos repletos de vida, pássaros levantando voo. E a criação sobrenatural de Adão e Eva? Não podemos sequer começar a compreender como Deus fez isso. No entanto, depois da criação ativa, Deus voltou sua atenção para outra coisa. Não parecia tão espetacular quanto baleias saltitantes ou deslumbrantes exibições de penas. Deus simplesmente criou um dia, o sétimo dia, e o tornou especial. Mesmo antes que a humanidade se precipitasse na vida estressante imposta por nós mesmos, Deus estabeleceu um marcador como auxílio vivo à memória. Ele queria que esse dia fosse um momento para interrompermos nossas atividades e aproveitarmos a vida. Um dia para ser e não fazer, para celebrar a dádiva da relva, do ar, da vida selvagem, da água, das pessoas e, acima de tudo, do Criador de toda boa dádiva. Esse convite ao descanso continuou mesmo depois que o primeiro casal foi exilado do Éden. Deus queria ter certeza de que o convite resistiria ao teste do tempo e, portanto, desde o início, Ele o entrelaçou na própria estrutura do tempo. Nesta semana, estudaremos o maravilhoso convite de Deus para entrarmos repetidamente em um descanso dinâmico a cada 7 dias. (22 de agosto). Verso para memorizar. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Gênesis 2, 3. Prelúdio ao descanso. No princípio, Deus estava ali. Ele falou e tudo passou a existir. A luz separou o dia da noite. O firmamento, o céu e os mares passaram a existir no segundo dia. A terra seca e a vegetação vieram no terceiro. Deus formou a estrutura básica do tempo e da geografia e a preencheu nos 3 dias seguintes. Os luzeiros governavam o céu de dia e de noite. Diferentemente das histórias das culturas antigas, o relato bíblico diz que o sol, a lua e as estrelas não são deuses. Eles entraram em cena somente no 4º dia e estavam sujeitos à palavra do Criador. A descrição que Moisés fez do 5º e 6º dias é repleta de vida e beleza. Pássaros, peixes, animais terrestres, todos ocupavam o espaço preparado por Deus. Ouça Gênesis 1, 1 a 31. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento, e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse:
que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês, e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Pergunta 1. O que a avaliação de Deus indica sobre a criação? Deus não criou um espaço qualquer. Era um lugar perfeito. Criaturas enchiam a terra. Como o refrão de uma melodia, Deus dizia que tudo era bom ao término de cada dia. Ouça Gênesis 1, 26 e 27. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 2, 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2, 21 a 24. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada.
Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Pergunta 2. O que foi diferente na criação da humanidade em relação ao restante das criaturas da Terra? Deus se inclinou e começou a dar forma ao barro. A criação da humanidade à imagem e semelhança de Deus é uma lição prática de intimidade e proximidade. Deus se inclinou e soprou fôlego de vida nas narinas de Adão, e ali estava então um ser vivo. A criação especial de Eva, a partir da costela de Adão, adiciona outro elemento importante à semana da criação. O casamento é parte do plano de Deus para a humanidade. Uma parceria sagrada entre homem e mulher. Quando Deus examinou tudo o que tinha feito no sexto dia, o refrão soou diferente. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Pense na diferença radical entre a história bíblica da criação e as narrativas que não têm a orientação da Bíblia. Precisamos depender da palavra de Deus para entender a verdade? Segunda, 23 de agosto. Verso para memorizar. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Gênesis 2, 3. A ordem para descansar. A criação podia ser muito boa, mas ainda não estava completa. Ela terminou com o descanso de Deus e uma bênção especial sobre o sétimo dia, o sábado. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. O sábado é parte da criação divina. É o auge da criação. Deus fez o descanso e criou um espaço para comunhão no qual o ser humano pudesse interromper suas atividades cotidianas e descansar lado a lado com o Criador. Infelizmente, o pecado entrou no mundo e mudou as coisas. Não há mais comunhão direta com Deus. Há nascimentos dolorosos, trabalho árduo, relacionamentos frágeis e disfuncionais, angústias e pesares que conhecemos como parte da vida. Mesmo assim, o sábado permanece como símbolo duradouro da criação e da esperança e promessa da recriação. Se o homem precisava do descanso sabático antes do pecado, quanto mais depois? Muitos anos depois da criação, quando Deus libertou seus filhos da escravidão no Egito, Ele os fez lembrar novamente desse dia especial. Ouça Êxodo 20, 8 a 11. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Pergunta 3. Qual é a importância do sábado em relação à criação? O sábado nos remete à nossa origem e formação? Ou o sábado serviu apenas para Adão e Eva? Com esse mandamento, Deus nos convida a nos lembrar de nossas origens. Ao contrário do que muitos creem, não somos produtos eventuais de forças indiferentes, insensíveis e inconscientes. Fomos criados à imagem de Deus, para compartilhar da comunhão com o Senhor. Não importa que os israelitas tivessem sido tratados como escravos sem valor. A cada sábado, de maneira especial, eles eram convidados a lembrar quem realmente eram, seres feitos à imagem do próprio Deus.
Em O Desejado de Todas as Nações, lemos, abre aspas, e uma vez que o sábado é uma lembrança da obra da criação, é um testemunho do amor e do poder de Cristo. Fecha aspas. Pense na importância da doutrina da criação em 6 dias. Afinal, que outro ensino é tão importante a ponto de Deus ordenar que devotemos um sétimo da nossa vida todas as semanas, sem exceção, para lembrar desse ensino? Por que é essencial lembrar da nossa verdadeira origem, conforme descrita no livro de Gênesis? Terça, 24 de agosto. Verso para memorizar. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Gênesis 2, 3. Novas circunstâncias. Após 40 anos de peregrinação no deserto, surgiu uma nova geração de israelitas que tinha vagas lembranças do Egito. Eles tiveram uma experiência muito diferente da vida de seus pais e haviam testemunhado a repetida falta de fé de seus antepassados. E, como consequência, também tiveram que vagar pelo deserto enquanto a geração de seus pais ia morrendo. Eles tiveram o privilégio de ter o santuário no centro do acampamento e podiam ver a nuvem indicando a presença de Deus pairando sobre o tabernáculo. Quando a nuvem se movia, eles sabiam que era hora de fazer as malas e segui-la. Essa nuvem, que fornecia sombra durante o dia e luz e calor à noite, era um lembrete constante do amor e do cuidado de Deus por eles. Ouça Êxodo 16, 14 a 31. E quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros, que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu, isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer. 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse, ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque, vindo o calor do sol, o maná se derretia. No 6º dia, colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu, isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem, e o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo o que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado. E não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse, comam isto hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. No 7º dia, algumas pessoas saíram para o recolher, porém não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés, até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Por isso, ele, no 6º dia, lhes dá alimento para 2 dias, cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim, o povo descansou no 7º dia. A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Pergunta 4.
Qual lembrete personalizado do descanso sabático eles tinham? Diferente da teologia popular, esse texto prova que o sábado é anterior ao Sinai. O que aconteceu? O alimento especial que Deus provia era um lembrete diário de que o Criador sustenta a criação. De modo tangível, o Senhor supria suas necessidades. Cada dia em que a comida aparecia e desaparecia com o sol era um milagre. Sempre que alguém tentava guardar o maná para o dia seguinte, ele apodrecia e cheirava mal. No entanto, todas as sextas-feiras havia porção dupla, e o que restava para o sábado permanecia miraculosamente fresco. Israel agora tinha o serviço do santuário e todas as leis e regulamentos registrados em Levítico e Números. Ainda assim, o idoso Moisés convocou todos, repetiu a história do povo e recapitulou as leis que Deus tinha dado. Essa nova geração finalmente estava pronta para entrar na Terra Prometida. Israel estava prestes a passar por uma mudança de liderança, e Moisés desejava garantir que eles se lembrassem de quem eram e qual era sua missão. Ele não queria que repetissem os erros de seus pais. Portanto, ele repetiu as leis de Deus. Os 10 mandamentos foram repetidos para que aquela geração, prestes a conquistar Canaã, não se esquecesse deles. Os mortos em Cristo aguardam inconscientes a segunda vinda dele. Sentirão como se tivessem esperado apenas um momento. O retorno de Jesus está sempre mais perto do que imaginamos. O sábado nos lembra do que Deus fez por nós e do que Ele fará por nós na volta de Jesus? Quarta, 25 de agosto. Verso para memorizar. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Gênesis 2, 3. Outro motivo para descansar. Os israelitas estavam acampados no lado oriental do Jordão. Haviam tomado posse das terras do rei de Bazã e de 2 reis dos amorreus. Mais uma vez, naquele momento crucial, Moisés reuniu o povo e o lembrou de que a aliança feita no Sinai não era apenas para seus pais, mas para eles também. Ele então repetiu os 10 mandamentos para benefício deles. Ouça Êxodo 20, 8 a 11. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deuteronômio 5, 12 a 15. Guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Pergunta 5. Comparando esses 2 textos, qual é a diferença na maneira em que o mandamento do sábado foi expresso nessas passagens? Em Êxodo 28, o mandamento começa com a ordem: lembre-se. Em Deuteronômio 5, 12,
começa com a palavra guarde. A palavra lembrar aparece posteriormente no próprio mandamento. Nesse verso, eles foram instruídos a se lembrarem de que haviam sido escravos. Embora aquela geração tivesse crescido livre, todos eles teriam nascido na escravidão se não fosse o resgate milagroso. O mandamento do sábado devia lembrá-los de que o mesmo Deus que esteve ativo na história da criação também estava ativo em sua libertação. O Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Essa verdade se encaixa nas circunstâncias dos israelitas daquele momento, que estavam pela segunda vez na fronteira da Terra Prometida, cerca de 40 anos depois que a primeira geração tinha falhado tão miseravelmente. Eles eram tão incapazes de conquistar aquela terra quanto seus antepassados o foram de escapar do Egito. Necessitavam do Deus que age com mão poderosa e com braço estendido. O sábado estava prestes a assumir uma dimensão adicional. Visto que Deus é o libertador, Israel devia guardar o dia de sábado. A criação está relacionada ao sábado, mesmo em Deuteronômio 5, apesar da motivação diferente. Em certo sentido, a libertação de Israel do Egito foi o início de uma nova criação, semelhante à história da criação em Gênesis. O povo libertado era a nova criação. O Êxodo é visto como símbolo da libertação do pecado, ou seja, da redenção. Por isso, encontramos no sábado um símbolo tanto da criação quanto da redenção. De maneira muito real, então, o sábado nos aponta para Jesus, nosso Criador e Redentor. Ouça João 1, 1-13. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nos ensinam sobre Jesus como nosso Criador e Redentor? Quinta, 26 de agosto. Verso para memorizar. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Gênesis 2, 3. Guardando o sábado. Deus ordena que seu povo guarde o sábado. Junto com os mandamentos não matarás e não furtarás, está o mandamento para lembrarmos do seu dia, mesmo que a Bíblia não dê detalhes de como devemos guardá-lo exatamente. Ouça Salmos 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas ao som da lira e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos! O tolo não compreende, e o insensato não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como a erva, e floresçam todos os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente.
Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Isaías 58:13. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado não seguindo seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs. Pergunta 6. Que atmosfera deve ser criada e promovida no sábado? Visto que a guarda do sábado significa celebrar a criação e a redenção, sua atmosfera deve ser de alegria e deleite no Senhor, não de tristeza. A lembrança do sábado não começa no 7º dia. Como o primeiro sábado foi o ponto alto da criação, devemos nos lembrar do sábado durante a semana e planejar para deixar de lado o trabalho semanal e santificar o sábado quando ele chegar. A preparação intencional durante a semana, e especialmente no dia de preparação, a sexta-feira, é essencial e aumenta a alegria à medida que cresce a expectativa para esse dia especial. Ouça Levítico 19:3. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pergunta 7. Que aspecto importante da guarda do sábado é destacado nesse verso? A guarda do sábado também significa cultivar o relacionamento com a família e os amigos. Deus concede tempo para uma concentrada comunhão com a família e inclui o descanso até para os servos e os animais. O sábado e a família andam juntos. Embora o tempo para descanso e para a família sejam princípios importantes, a guarda do sábado também significa adorar a Deus coletivamente com a família da igreja. Jesus participou de cultos de adoração e os promoveu. Mesmo que nossa rotina e ritmo semanal sejam apressados, no fundo do nosso coração há um anseio pelo verdadeiro descanso sabático e pela comunhão com o Criador. Ao nos lembrarmos de interromper nossos negócios, de planejar passar mais tempo com Deus e de nutrir os relacionamentos, entramos no ritmo e no descanso do sábado. Qual tem sido sua experiência com o sábado e com as bênçãos que obtemos de sua guarda? O que mais você pode fazer para torná-lo o momento sagrado que deveria ser? Sexta, 27 de agosto. Verso para memorizar. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Gênesis 2:3. Estudo adicional. Em Parábolas de Jesus lemos, abre aspas, Deus deu aos homens o memorial de seu poder criador, para que o discernissem nas obras de suas mãos. O sábado nos convida a contemplar, nas obras criadas, a glória do Criador. Mais do que em qualquer outro dia, devemos, no santo dia de descanso, estudar as mensagens que Deus escreveu para nós na natureza. À medida que penetramos no seio da natureza, Cristo nos torna real sua presença e nos fala ao coração de sua paz e amor. Fecha aspas. Em From Eternity Past, de Ellen White, lemos, abre aspas,
Uma das razões importantes pelas quais o Senhor libertou Israel da escravidão do Egito foi para que o povo pudesse guardar seu santo sábado. Evidentemente, Moisés e Arão renovaram o ensino sobre a santidade do sábado, pois o faraó se queixou a eles. Vocês ainda querem que eles, o povo, descanse de suas tarefas. Isso indica que Moisés e Arão começaram uma reforma do sábado no Egito. Entretanto, a observância do sábado não era para ser uma comemoração da escravidão do povo no Egito. A observância do sábado como lembrança da criação devia incluir uma lembrança alegre da libertação da opressão religiosa no Egito, que dificultava a observância do sábado. Da mesma forma, a libertação da escravidão devia acender para sempre no coração do povo uma terna consideração pelos pobres e oprimidos, pelos órfãos e viúvas. Fecha aspas. Perguntas para consideração. Como o sábado mostra que a evolução teísta e o adventismo do sétimo dia são incompatíveis? Por que santificar o sétimo dia na comemoração de bilhões de anos, quando a palavra diz que o sábado foi santificado após os primeiros 6 dias da criação? O que você acha do argumento de que o dia não importa, contanto que tenhamos um dia de descanso por semana, ou de que Jesus é nosso descanso sabático e que, portanto, não há necessidade de guardar nenhum dia como dia de descanso? O sábado pode ser um lembrete da liberdade? Como evitar torná-lo restritivo e legalista? Alguns dizem que guardar o sábado é tentar garantir a salvação. Você concorda com isso?